Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Eu queria compartilhar aqui essa mensagem que o Senhor bradou no meu coração. O Senhor falou muito forte no meu coração e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, que está aqui em Mateus 26, 36. Que Jesus no Getsêmani. Eu vou ler aqui com vocês. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o teu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem por uma hora podeis velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais adiante vai dizer aqui que pela segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a sua vontade. Depois o Senhor fala mais uma vez, repete as mesmas palavras, dizendo as mesmas coisas. O que me chamou bastante atenção aqui, que é uma passagem muito forte, irmãos, que Jesus estava extremamente angustiado, com medo, sabe, triste, amargurado, porque iria passar por aquela cruz, por aquele momento de dor. Mas Jesus, ele pede apoio espiritual, ele pede apoio aos intercessores. Quando Jesus ele fala para os discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar, ele pede aos discípulos: olha, fica aí, ora aí por mim. Ora por mim, intercede aí por mim, que eu vou subir, eu vou orar. Jesus também ele leva 2, 3 amigos com ele e compartilha a sua dor. Jesus ele compartilha o teu sofrimento e diz: fica aqui comigo, intercede comigo aqui. Sabe, no momento em que estamos passando por aflição, alguma tribulação, alguma luta, que jogamos no grupo da igreja, pedindo oração aos intercessores. E às vezes temos os mais íntimos assim, que contamos a nossa situação, sabe, confiamos assim, como Jesus fez com os 3 discípulos, sabe? Contamos nossos problemas, nossas dificuldades, para estar ali nos apoiando ali na oração, sabe, na intercessão. Assim Jesus fez com aqueles 3 amigos e com os discípulos também. Pediu oração e com os 3 amigos ele compartilhou a sua dor e pediu ajuda em oração. Ficai aqui para orar comigo, para interceder comigo. Aí vem aquele momento em que Jesus se afasta dos discípulos e vai pedir a Deus, vai orar. E ele fala ao Senhor: se fosse a Deus, se possível for,
passa este cálice de mim. Jesus não quer estar na cruz, mas ao mesmo tempo ele quer estar ali por amor, por obediência. Ali nós podemos ver o coração de Jesus, a aflição que Jesus estava passando ali naquele momento. Foi tão grande, irmãos, que a Bíblia vai dizer que quando ele estava ali no Getsemane, o suor dele, ele estava tão aflito, tão angustiado, que o suor dele, irmãos, estava se transformando em sangue. Criou uma bolsa de sangue, sabe, a aflição. A gente pode imaginar a aflição que Jesus estava passando naquele momento, que o suor se transformou, sabe, em sangue. Então ali por dentro, aquela luta, aquela peleja por dentro, aquela aflição, aquela angústia, os vasos começaram a se romper. Porque, sabe, os poros começaram a se abrir, porque foi gotas de sangue, sabe, e a aflição dele foi tão grande, irmãos, que a gente não tem noção, não podemos imaginar. Às vezes eu posso até imaginar, não temos noção, irmãos, mas foi por amor e por obediência. A gente pode ver ali o coração dele. Quando ele fala, se possível for, Pai, passa de mim este cálice. Podemos ver o coração de Jesus, que ao mesmo tempo que ele não quer estar na cruz, ao mesmo tempo que ele não deseja passar por aquele momento de dor, por obediência e por amor à humanidade, ele vai e fala: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Submissão total à vontade de Deus, mesmo quando ela envolva sofrimento e dor. Ele foi submisso à vontade do Pai. Sabe, aquela importância de sermos sinceros com Deus, de expressarmos nossa sinceridade com Deus na hora da oração, de dizer: olha, Senhor, eu não quero isso aqui, eu não quero passar por isso, eu não quero isso aqui, fazer isso aqui, não, Deus, mas seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Seja feito o teu querer e não o meu. Assim foi Jesus naquele momento. Ele não queria passar pela cruz, mas por obediência a Deus ele passou. Ele disse: Senhor, faça o teu querer, a tua vontade. Aí vai Jesus, naquele momento ele se levanta e vai aos seus discípulos, volta e encontra os seus discípulos dormindo. Ele encontra os seus discípulos dormindo. Ele chama Pedro e diz: Pedro, será que não podes velar comigo nem por um minuto, Pedro? Jesus, ele expressa tristeza, sabe, ali naquele momento de dor. Ele queria que os discípulos estejassem vigiando, orando com ele, sabe, intercedendo com ele. Mas, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que me faz lembrar? É que sempre eu digo essa fala, que quem tem que nos posicionar em meio às lutas, em meio a algum problema que estamos passando com os nossos esposos, com os nossos filhos, dentro do nosso lar, alguma tribulação, alguma luta, quem tem que se posicionar no meio da guerra somos nós. Pedimos apoio espiritual, pedimos apoio, ajuda aos nossos intercessores, aos nossos amigos intercessores, pedimos sim, mas nós precisamos nos posicionar. Somos nós que precisamos nos posicionar. Somos nós que precisamos nos despertar na oração pelas madrugadas. Somos nós que precisamos nos despertar para jejuar. Somos nós que temos que nos posicionar. Jesus sentiu tristeza ali naquele momento quando ele voltou e viu os seus discípulos dormindo. Mas Jesus estava posicionado, estava de pé ali, estava prostrado na oração, estava na posição.
Isso nos mostra que em meio às guerras, em nossos lares, em nossa vida, mesmo que pedimos oração aos nossos amigos intercessores, aos nossos irmãos, quem tem que se posicionar em meio à guerra somos nós. Somos nós. Precisamos nos posicionar em meio à tribulação. Se acontece alguma coisa com os nossos filhos, peça oração à igreja, sabe? Porque meu filho, porque meu esposo, porque a minha saúde. Sim, irmãos. Os irmãos estão orando. E você está fazendo a sua parte? De jejuar, de consagrar, de se despertar às madrugadas, de orar? Precisamos nos posicionar. Porque a responsabilidade maior é nossa. Aleluia. É nossa. Quando Jesus ele disse, sabe, Pedro, vigiai e orai, para que não caias em tentação. O Senhor também estava dando um alerta a Pedro que precisava vigiar. Porque Pedro iria achando que pelo fato de estar sempre ali, sabe, orando junto com Jesus, andando com Jesus, não iria errar. Mas foi um alerta quando Jesus disse, olha Pedro, vigiai e orai para que não caís em tentação. Porque, na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca, viu, Pedro? Quando Jesus ele foi preso, Pedro seguiu, ele foi mais adiante, sabe? Pedro seguiu Jesus, sabe? No meio deles, do povo, para ver tudo. Naquele momento, quando Jesus foi preso, ele deu toda a oportunidade a Pedro de ir para casa orar. Sabe, deu a oportunidade, todo mundo foi embora. Mas Pedro não, Pedro seguiu para ver o que ia acontecer. Jesus deu a oportunidade de Pedro sair do campo minado de Satanás. Jesus estava dizendo a Pedro, Pedro, vai embora, vai. Pedro, tu está tendo a oportunidade de ir embora para não pecar. Vai embora, Pedro, sai do meio deles. Mas Pedro se assentou no meio deles, Pedro permaneceu no meio deles. Pedro estava igual a ele, falando igual a ele. A traição de Pedro não começou no falar, começou no se assentar nas rodas dele, no meio dele. Pedro teve toda a oportunidade de sair do campo minado de Satanás. Pedro entrou no campo minado de Satanás. Pedro teve toda a oportunidade de ir para casa orar, de vigiar, mas ele quis ficar ali para ver. Por isso que Jesus ele diz, olha Pedro, vigiai e orai, para que não caias em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Mas Pedro quis ficar. Pedro quis se assentar nas rodas dos escarnecedores. Pedro quis se juntar no meio das conversinhas. Pedro não falou nada no momento, mas só a atitude dele se igualar com ele já estava negando a Jesus. Pedro negou Jesus quando ele foi para o meio, se assentou e se igualou com ele, pareceu com ele.
Foi aí que Pedro negou Jesus. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos, é que muitas das vezes podemos negar Jesus, sabe, com os nossos comportamentos, com as nossas condutas. Porque muitos estão observando as nossas condutas, os nossos comportamentos. Podemos negar Jesus quando nos assentamos na roda dos escarnecedores. Ah, mas a roda dos escarnecedores só é ímpio? Não. Existe roda dos escarnecedores crentes também, sabia? Quando nos juntamos para falar do nosso irmão, quando nos juntamos para criticar, estamos nos assentando na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores não é simplesmente ímpio, não. É crente também. Estamos negando a Jesus. Aleluia. A primeira negação de Pedro ali, meus irmãos, não foi com palavras, não. Foi com atitudes. Foi com comportamento e não com palavras. Quando Pedro decidiu ficar no campo minado de Satanás, em vez de ir para casa orar, em vez de ir vigiar, Pedro negou a Jesus. É a mesma coisa de trair a Jesus. Aí eu venho e lembro de Judas. Qual a diferença de Pedro e de Judas? Tem diferença. Ah, porque o que Judas fez foi muito mais grave. Não, foi a mesma coisa. Judas, sabe, traiu Jesus e Pedro negou Jesus. Tem o mesmo significado. Mas só que Judas é taxado até hoje como Judas. Ninguém quer ter o nome de Judas. E Pedro não está na lista dos traidores. Mas Pedro traiu também Jesus. Quando ele negou Jesus, ele traiu Jesus. Mas Pedro não se encontra na lista dos traidores. E Judas já se encontra até hoje na lista dos traidores. Por que isso? Por que isso? Porque Judas, o comportamento, a atitude de Judas, o arrependimento de Judas, foi um arrependimento só tipo de se descobrirem o que eu fiz, o que vai ser de mim, a minha moral, vão me ver com outros olhos. O arrependimento de Judas foi simplesmente para não desmoralizar ele, sabe? Para não, eu não tô compreendendo a palavra certa, me passou aqui agora a palavra certa, mas eu vou voltar cá de novo. Agora o comportamento de Pedro foi diferente. Quando Pedro viu o galo cantar 3 vezes, ele se lembrou do que Jesus falou a ele. Ele correu, foi para casa chorar arrependido. E com certeza Pedro disse: eu poderia ter te defendido. Quando me perguntaram: você é um deles? Que eu disse: não, Pedro, eu poderia ter te defendido. Eu poderia ter assumido a minha identidade. Eu me arrependo. Pedro se arrependeu do que fez. Não por mostrar a muitos, eles vão descobrir o que eu neguei, não. Pedro se arrependeu, foi de coração. Não importa se descubram quem eu sou, eu me arrependo. Não importa se descubram o que eu fiz, eu me arrependo. Mas Judas já queria mostrar outra coisa. Judas queria esconder, sabe? Se descobrirem que eu entreguei Jesus, o que vai ser de mim? Foi um arrependimento totalmente diferente. Essa é a diferença de Pedro e de Judas. Aleluia.
De que forma estamos se comportando diante de Deus? Vamos parar de ser hipócrita e de estar falando de Judas e de Pedro que negou Jesus e que traiu Jesus. E vamos mudar as nossas atitudes diante de Deus, porque todos os dias, quando nos comportamos como tal, estamos traindo Jesus, estamos negando a Jesus. De formas diferentes, mas estamos negando. De formas diferentes, mas estamos traindo a Jesus. Vamos mudar nosso comportamento e as nossas atitudes diante de Deus. Aleluia. Vamos obedecer simplesmente à vontade do Pai. Ah, Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que possamos ter comportamentos diferentes. Porque foi por amor que Jesus morreu na cruz. A obediência dele ao Pai foi por amor também. Ele estava disposto a sofrer todas as dores. Ele estava disposto a sofrer, sabe, passar por aquilo tudo por amor e por obediência. E será que estamos dispostos a sofrer algum tipo de, não sei, seja lá o que for, por amor a Deus? Ame a Ele, porque Ele te amou primeiro. Não decepcione, porque Ele não te decepcionou naquela cruz. Aleluia. Que os céus abençoe cada um de vocês. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor bradou no meu coração. E eu não poderia passar desapercebido, eu tinha que compartilhar com vocês. Deus abençoe cada um de vocês.